Olha, a obesidade é uma doença crônica considerada fator de risco para uma série de outros problemas. E a preocupação deve estar até quando a obesidade ainda é considerada leve. O Alan Ribeiro conversou com um especialista sobre esse assunto e é o que a gente vai conferir agora. Muitas vezes negligenciada, a obesidade leve também pode trazer riscos à saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, 20% dos brasileiros têm esse grau da doença. Para entender mais sobre esse assunto, eu convidei o gastroenterologista, o médico Jofre Rezende Neto, para conversar com a gente sobre o assunto. Doutor, primeiramente, seja bem-vindo. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando o que é considerado aí obesidade leve e como que essa métrica ela é realizada, ela é feita. Tá. Boa tarde, Alan. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, justamente para esclarecer sobre essa doença que é tão subdiagnosticada e tão pouco enxergada enquanto doença, principalmente nas suas formas iniciais. Então, vamos à sua pergunta. O principal cálculo, índice, que se leva em conta qual o grau de obesidade, é um cálculo chamado de IMC, que é uma sigla que significa Índice de Massa Corpórea. Então, ele é obtido quando a gente pega a altura, eleva ao quadrado ou multiplica a altura por ela mesma, eu vou achar ali um número que será meu denominador. Daí, então, eu vou pegar o meu peso e vou dividir por esse número. Então, se a gente tiver aí uma pessoa que tem 1,70 m, então eu vou multiplicar 1,7 vezes 1,7. Aí eu vou achar ali um denominador, 3 ponto alguma coisa. Aí o peso que essa pessoa pesar, se ela pesar 100 quilos, eu vou pegar 100 e vou dividir por aquele número que é 3 ponto alguma coisa. Esse número, esse valor que eu vou obter, ele é um valor numérico que ele vai estar 20, 30, 35, 40, e é a partir daí que a gente começa a diagnosticar a obesidade. Então, o índice ele é considerado normal até 25. Quando eu tenho entre 25 a 30, eu chamo de pré-obesidade ou sobrepeso. É aquele paciente que ele ainda não tem doença. Fazendo uma analogia, ele é igual ao pré-diabético. Então, esse ele não tem problema de saúde. Quando eu entro na esfera de um IMC 30, aí eu já começo, sim, a ter uma classificação de obesidade. Então, entre 30 a 35, obesidade grau 1 ou obesidade leve. Entre 35 a 40, obesidade grau 2 ou obesidade moderada. Quando eu tenho um IMC maior do que 40, uma obesidade grau 3, ou obesidade avançada, ou ainda um termo antigo, obesidade mórbida. Tá? Então, o que é o grande problema? O pessoal só acha que é obeso quem tem obesidade mórbida, só é considerado obeso quem não cabe na cadeira. Mas para ele chegar a um IMC de 40, ele passou por todos os níveis. E se ele tivesse sido abordado com um tratamento ainda nos estágios iniciais, teria menos chances de complicação. E, doutor, o que leva a pessoa a desenvolver essa obesidade leve? O que leva a pessoa a desenvolver obesidade leve é a mesma coisa que leva ela a desenvolver qualquer obesidade. O leve significa ainda que ele está num estágio, porque a doença ela é progressiva e incurável. Então, assim, a pessoa não tem obesidade leve, ela está com obesidade leve. Daqui 2 anos, provavelmente, se não for instituído um tratamento, ela não é mais leve. Doutor, outra pergunta que eu tenho para o senhor é justamente dos impactos na saúde de uma pessoa obesa, né? Quais são os reflexos que ela vai sentir justamente por ter esse peso maior, né? Por ter esse grau de obesidade número 1? Tá. Geralmente, o que a gente chama de comorbidades, que é quando uma doença aparece em decorrência de outra. Então, a obesidade, ela tem como fator predisponente ela é um fator predisponente para várias doenças como
pressão alta, diabetes, vários tipos de câncer, doenças cardíacas, doenças cerebrovasculares, suicídio, ansiedade, depressão, baixa autoestima. Todas essas coisas, elas são vistas em casos de obesidade. Só que elas são mais acentuadas naqueles casos de obesidade avançada. Mas existem pacientes, por exemplo, aquela paciente que já tem uma tendência a ser depressiva e já tem uma baixa autoestima. 10, 15 quilos para ela é capaz de detonar totalmente o humor, deixá-la improdutiva, sem querer sair de casa. Pessoas que, principalmente baixinhos, porque neles, assim, o pouco ganho de peso faz muito efeito metabólico. A gordura não tem muito para onde se espalhar. Então, assim, imagina aqui uma mulher que ela tem 1,5 m e que a mãe dela era diabética. Em 10 quilos a mais que ela ganha, ainda com obesidade leve, como ela é de baixa estatura e ela já tem uma tendência, por outro motivo, para ser diabética, quando eu entro com a obesidade, eu aumento a chance disso. Então, quando a gente vê aí, por exemplo, fulano de tal morreu de infarto, era jovem, vai olhar, era obeso. Ninguém fala que morreu de obesidade. A pessoa morre de diabetes, ela morre de derrame. Se ela é obesa, deveria constar como causa morte também a obesidade. Vou te dar um exemplo clássico. Pandemia de Covid. Covid matou principalmente pessoas com comorbidades, grupos de risco. Pessoas idosas, pessoas que tinham outras doenças. E os jovens? Quem foi que morreu jovem? Os obesos. Então, quando a Covid ela pegava um paciente obeso, independente da idade, aquele organismo já está todo inflamado, ele já tem uma dificuldade respiratória, ele já tem muita gordura, então a doença se processa mal. A obesidade é fator de risco para várias doenças, quanto mais avançado, maior o fator. O ideal sempre é prevenir a obesidade, tentar controlar o peso corporal. Doutor, o senhor falou aí do controle do peso corporal, né? Como que funciona esse tratamento? Como as pessoas podem aí diminuir o peso ao longo do tempo? Existe só o tratamento de alimentação? Existe também outras medidas que podem ajudar aí o paciente a perder esse peso? Com toda certeza. Em primeiro lugar, a gente precisa desmistificar a questão do conseguir emagrecer. Doutor, eu tentei, eu não consigo. Emagrecer significa tratar uma doença. Não é obrigação de ninguém conseguir tratar a sua própria doença. É obrigação da pessoa que quer se curar procurar uma equipe médica, uma equipe de saúde, para conduzir o seu tratamento e seguir as orientações. Isso deveria ser feito em qualquer nível de obesidade. Então, para os níveis avançados, o IMC maior do que 40, 35 com doenças, todo mundo já ouviu falar em cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia, ela é um tratamento potente para formas avançadas de obesidade. Só que 20% da população, como você falou no começo da redação, ela está na forma leve e ela não pode fazer cirurgia bariátrica. E para esse grupo, quais são as opções? Bom, num primeiro lugar, existem vários tipos de medicamento, tá? Existe muito estigma com relação às drogas que eram usadas no passado para perda de peso, anfetamina, droga que causava muita dependência, então existe muito preconceito. Hoje não. Hoje a gente sabe que existem drogas seguras, aprovadas pela Anvisa, que são o caso dessas canetas, Ozempic, Saxenda, com ótima resposta. Entretanto, eles têm a sua limitação, ele tem ali uma perda de peso que ele atinge, muitas pessoas vão criando resistência, para outras, muito efeito colateral, então não serve para todo mundo.
Para aqueles pacientes que já tentaram medicação e não têm indicação de cirurgia bariátrica, existem tratamentos intermediários, que eles são mais potentes que a medicação e mais leves que a cirurgia bariátrica. São feitos por endoscopia, por dentro da boca. Por exemplo, o caso dos balões gástricos. Os balões, eles são próteses temporárias, que elas são colocadas dentro do estômago, permitem com que o paciente tenha uma saciedade enquanto ele precisa, durante aquela perda de peso. Depois o balão ele é retirado e esse paciente ele não precisa se hospitalizar, ele não precisa de nenhum corte. Doutor, eu agradeço aí a entrevista, acho que foi esclarecedor. Muita gente tem dúvidas sobre o tema, né? E também serve para aí conscientizar as pessoas a quererem dar um passo a mais e saírem dessa condição de obesidade. É importante tomar uma atitude, né? Se não está satisfeito, está querendo perder peso, é fundamental que você comece aos pouquinhos ali a incorporar uma alimentação mais saudável, a incorporar também a prática de exercícios físicos. Tudo isso faz toda a diferença. Não fique buscando aí, como a gente viu na primeira entrevista com a doutora sobre o chip da beleza, não fique buscando soluções tão milagrosas, porque isso de fato não existe e pode ser prejudicial para a sua saúde. A gente vai aos pouquinhos conquistando a saúde que a gente tanto quer.